Hoje a gente vai continuar fazendo do mesmo jeito que eu tenho feito nas últimas aulas. A gente está intercalando coisas de bioinformática, e coisas de redes complexas, tá certo? Então o tópico hoje vai ser enriquecimento. A gente vai falar sobre enriquecimento e vai intercalar isso, se der tempo, com alguns aspectos de redes complexas, especialmente a parte de módulos, certo? Na verdade, são dois assuntos diferentes, mas que vocês podem, em algum momento, trabalhar com as duas coisas de forma casada para fazer análise, certo? Bom, novamente, aquele mesmo artigo. E vocês lembram que a gente fez uma extração e fez um workflow em Orange, que extraiu os dados, né? A gente não vai precisar fazer o workflow de novo hoje. A gente vai usar os resultados do mesmo workflow da aula passada, tá certo? Na verdade, eu devia ter colocado o workflow aqui. Eu vou abrir o workflow aqui, gente. Não é esse. Open Recent. Vocês lembram que a gente fez esse do... Não, não é esse também. A gente fez esse workflow aqui, lembra? Bom, o meu aqui está meio errado porque eu mexi de pasta, sei lá o que eu fiz. Mas, vocês lembram que a gente salvava três coisas nesse workflow, certo? A gente gravava, tinha uma via que a gente gravava os nós para o string e o Cytoscape. E aquele do Cytoscape, a gente gravava. Para o string a gente só gravava os nomes, não é isso? E para o Cytoscape a gente gravava outras informações que ele precisava, que a gente usava, né? De expressão, diferencial, etc. E no string a gente montava a rede, trazia de volta e gravava a rede aqui. Tudo bem? Todo mundo lembra disso? Bom. Então, mais especificamente, aqui no Save for String, vocês devem lembrar que a gente grava um arquivo chamado SelectGenes String, certo? Bom, a gente não vai rodar o workflow, isso era só para mostrar para vocês, mas hoje o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai pegar esses genes, tá? E vai seguir um outro caminho. A gente vai fazer uma análise do que a gente chama de enriquecimento, certo? E nessa análise, talvez, agora pensando, Murilo, para essa análise a gente não devia ser tão restritivo, né? Talvez a gente foi, não sei se aquela restrição vai ser muito ruim, mas a gente vê o resultado. Bom, então agora a gente vai entrar num software chamado David. Vocês podem clicar nesse link aí, ele vai para essa tela aqui, né? E o que o David faz? O David, ele vai fazer uma técnica que a gente chama de enriquecimento, certo? O que vem a ser enriquecimento? Então, antes de a gente começar a fazer o enriquecimento, eu acho que o Murilo já chegou a explicar, está fora de ordem isso aqui, o enriquecimento, não apareceu aqui? Eu coloquei nos slides aqui o enriquecimento e eu não sei onde foi parar. Hã? Deixa eu ver onde foi parar. Tá aqui. Uai, tá totalmente fora de ordem. Esse enriquecimento aqui, peço desculpas, ele não deveria estar aqui. Espera aí, deixa eu botar ele aqui. Pronto. Então vocês vão ter que sair do modo, se alguém estiver no modo apresentação, vai ter que sair.
Qual a ideia do enriquecimento? A ideia básica é o seguinte. A primeira coisa que a gente tem que entender, e isso é uma coisa que o Murilo mostrou, é que na medida que você vai vendo as interações entre as proteínas, você vai descobrindo coisas que são os pathways, né? Você vai vendo como as proteínas vão interagindo e se encadeando para realizar alguma funcionalidade da célula. Dividir, apoptose, outras funções que a célula tem que desenvolver no ciclo de vida dela, né? E essas funções, elas são documentadas, né? E essa documentação, ela chega um momento em que você pegou as proteínas, você viu a partir da expressão gênica, né? Quais potencialmente estão se expressando mais, quais estão se expressando menos do que deveria. Só que agora você quer associar esses caminhos que você achou e essa expressão gênica que você achou com essas funcionalidades. Você quer... É como se você dissesse o seguinte, eu quero entender o que esse pessoal está tramando, né? Então você diz, não sei quem está muito expresso, fulano está muito expresso, isso aqui, vocês estão tramando alguma coisa. Então a ideia do enriquecimento é tentar descobrir o que está acontecendo, né? Porque você, por enquanto, até agora a gente estava olhando individualmente. Fulano está muito expresso, ciclano está muito expresso. Mas na verdade, para que alguma coisa de fato aconteça, você precisa ter uma cadeia, né, acontecendo ali, né? E nem sempre a cadeia inteira está expressa, super expressa, né? Ela pode estar negativamente, uma parte pode estar negativa, outra positiva. Por quê? Vamos ver quem é que lembra. Porque uma parte estaria acima do esperado e uma parte estaria abaixo do esperado e os dois são importantes. Quem é que sabe dizer? Isso foi aula do Murilo. Vamos lá. Qual proteína está sendo afetada? Se ela vai ajudar a expressar, se afetou a proteína e a função dela era expressar alguma coisa, e aí ela perdeu essa função, então vai diminuir a expressão daquilo. Certo. Ou se a função dela foi justamente reprimir, e aí você muda essa função, ela perde essa função, vai ter mais. Então vai ter gente que vai reprimir. Em termos de proteína, uma proteína reprime a ação da outra, né? Não é a expressão necessariamente. Mas vão ter caminhos ali que vai acontecer com que ela acaba atingindo o processo de expressão mesmo, né? Porque quem define, não é isso? A expressão também vão ser as proteínas? Depende. A gente tem que ver o funcionamento das vias. Né? Então a gente tem que lembrar que proteínas podem trabalhar ativando alguma coisa ou reprimindo alguma coisa. Tem vias que funcionam ativando a expressão de outras coisas. Tem vias que funcionam como resultado final a repressão de outras coisas. Né? Isso pode levar à ativação da expressão gênica ou não. Tem vias que não tem a ver com expressão gênica. Tem vias, por exemplo, que são mais ativação de uma proteína que está no citoplasma e essa proteína já começa a trabalhar. Né? Então, vias que controlam, por exemplo, o movimento celular não precisam transcrever e expressar nada. Uma proteína ela passa a ficar no seu estado ativo e esse estado ativo já modifica lá o esqueleto da célula, o citoesqueleto, e a célula migra. Né? Então, a pergunta do André se refere ao seguinte, a gente tem que sempre lembrar que existem vias de sinalização e o resultado da ativação ou inativação de uma via tem que estar num contexto, né, de uma cascata de reações que aconteceu antes ali. Tá? Então, a depender de como essa cascata aconteceu, aquela via vai funcionar ou não. Né? E para essa via funcionar, pode ser que no meio do caminho uma proteína precise deixar de trabalhar. Ou
ou porque pode ter outras que precisam trabalhar mais. Tá? Então, essa somatória final é que vai definir se aquela via ficou ativa ou inativa. Lembra aquele exercício que eu fiz com vocês? A estimula B, a função de B era reprimir C, a função de C era reprimir D. Lembra disso? Tá? Então, a gente olhar somente para um desses membros, né? Ou A, ou B, ou C, isoladamente, e ver que ele está mais ou menos expresso, pode não dizer muita coisa para a gente. Tá? Então, a ideia é ver nesse conjunto, nesse caminho de A estimulando B, B mais C, como estão cada um desses membros dentro dessa via e qual é o resultado final disso. É isso, André? É isso que você queria chegar? É isso mesmo. Tá? Não pense que só isoladamente dá para fazer. É. Então, agora, hoje, como a gente ainda não está estudando os fenômenos de redes, a mecânica hoje vai ser mais simples novamente. Depois, novamente, a gente vai aprofundar as coisas lá na frente, tá? Então, a ideia do enriquecimento, essas são só figuras ilustrativas, mas a ideia do enriquecimento é pegar essas letrinhas e ficar tentando entender, que processo, que coisa que está sendo ativada, que coisa que está sendo desativada, certo? E o David, que é essa ferramenta que eu falei para vocês abrirem, é uma das ferramentas, tem várias, inclusive tem plugin no próprio Orange, mas eu estava vendo ali com o Murilo que ainda vai ter que fazer uns testes ali para ver o plugin, como é que ele funciona. Mas o David isso confiando no Murilo, que é o especialista, uma ferramenta de referência, certo? Para essa parte de enriquecimento, tá certo? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai informar para o David somente quais são os genes que a gente está considerando como diferencialmente expressos, tá? E a partir disso, o David, ele vai fazer um processo, que daqui a pouco eu vou explicar, que ele vai tentar olhar quem potencialmente está com um comportamento, que vias, na verdade. Então ele vai pegar da unidade e vai tentar se perguntar o seguinte: quais são as vias que potencialmente estão fora do comportamento esperado, né? Como é que a gente vai fazer isso? Bom, então vocês entraram no David aqui, tá? E aqui no David, vocês vão clicar em Start Analysis aqui, ó. Ah, não. Eu acho que Start Analysis funciona também. Funciona. Aqui, vocês têm duas opções. Ou vocês colam aqui a lista dos genes, tá certo? Ou então a gente pega aquele arquivo que a gente gerou para o string, ok? Então vocês lembram que a gente gerou para o string? Se vocês não tiverem aí, vocês podem pegar lá no GitHub, tá? Tem o endereço do GitHub aí nos slides, para quem precisar. É esse endereço aqui, ó. Vocês podem ir lá. Vocês entram nessa workflow aqui, ó. Lembra? É no mesmo workflow. Aí vocês estão vendo aqui que a gente tem Selected Genes String. É esse cara aqui. Aí vocês lembram, não é? Que a gente exportou o quê? Apenas uma lista de identificadores dos genes que a gente está considerando diferencialmente expressos. Uma das coisas que eu estava discutindo aqui com o Murilo é que nesse caso a gente fez uma régua muito alta, né? E isso vai atrapalhar um pouco o David, porque o David talvez gostasse de ter mais informações para poder fazer essa análise, tá certo? Então, ter colocado uma régua tão grande talvez não ajude muito. Mas aí eu vou ver aqui com o Murilo, ele vai ver se acha que ficou legal. Se não ficou, a gente vai lá no workflow e melhora essa régua, tá certo? O que a gente vai fazer? Esse arquivo que vocês têm aí, vocês vêm aqui no David e vocês vão dizer que vocês vão dar um browse aqui. Vocês vão dizer que vocês querem pegar o arquivo. Então vocês vão lá para onde está o arquivo, tá? Que é
lembrando. Aqui, ó, o David ele bota text file. Mude para all files, tá? Para ele poder ver tudo. E aí você vai pegar o select genes string. É esse aqui, ó. Select. Tudo bem? Bom, qual é a próxima coisa que você tem que configurar? Eu acho que eu capturei isso aí na tela. Deixa eu ver se eu capturei isso. Eu acho que eu coloquei aí. Não deu tempo. Não deu tempo de eu capturar. Mas, o que você vai fazer aqui? Você tem que dizer para ele que tipo de identificação você está usando. Tá? Nesse caso, esse código que a gente exportou lá do string, ele é reconhecido como entrée. Eu não sei se isso aqui é francês. Entrée, esse aqui, GenID, certo? É esse cara aqui. Tá? Entrée GenID. Então você está dizendo para ele, e no passo 3, você vai dizer para ele que você tem uma gene list, que é a lista dos genes. Tá? Então, clica em gene list, a gente dá um submit. Pronto. Agora, ele vai pegar e vai dizer para você assim, olha, eu reconheci a maioria como sendo Homo sapiens, 8 ele não reconheceu, a gente talvez, novamente, a gente está fazendo um trabalho rápido em sala de aula, tá? Se fosse um trabalho mais detalhado, você ia ter que ver, ele mostra quem são, você ia ter que ver quem são esses 8, tinha que ver se é porque o código está com algum problema. Tem um outro caminho que você pode usar a sigla, tá? Aí você pode ver se pela sigla vai, enfim. Dá para fazer várias coisas que a gente não vai fazer agora, certo? Então a gente já tem a nossa lista de genes. Na verdade, ele permite colocar mais listas, se você quiser, inclusive. Tá? Ele permite você fazer mais coisas. Tá? Todo mundo chegou aí? Não? O que aconteceu aí? Ó. Você não selecionou o arquivo aí. Mas eu já coloquei, ó, no download, sim, todos os arquivos, selected genes string, certo? Certo. Open. Aí você disse que entra aqui. Aqui, ó. Entrée. GenID. É o de baixo, esse aí. Agora você diz GenList. Vai. Agora foi. Todo mundo conseguiu? Oi? O arquivo é esse que está aqui, ó. Selected genes string. Aí você tem que dizer que você quer entrées GenID. E aí você vai dizer que é GenList. Certo? Aqui, ó. Ó, Start Analysis. Ah, aqui ele não vai deixar eu fazer de novo porque ele está lembrando. Boa. Todo mundo conseguiu chegar aí? Bom, chegando aqui agora, ele tem um Functional Annotation Tool. Tá vendo? Quando você clica no Functional Annotation Tool, ele tem várias funcionalidades, mas a gente não vai entrar nelas agora, porque a gente vai entrar numa coisa mais simples, certo? Então, o que a gente vai fazer? O que o David vai fazer? Vocês lembram lá atrás que eu dei uma aula sobre ontologias? Eu falei um pouco sobre como o conhecimento é organizado, quando eu comparei ontologias com grafos, outros tipos de grafos que são esses de fenômenos, né? Então a gente tem várias bases de conhecimento, ontologias, que estruturam os dados sobre
como as células funcionam, quais são os genes que estão envolvidos, tá? E aqui, o David, ele sai varrendo essas ontologias, certo? Pathways também, o KEGG, lembra que o Murilo mostrou o KEGG lá, a estrutura? Então ele sai varrendo e vai olhar o seguinte, esses genes, tá certo? Eles estão se expressando nessa via ou nesse lugar além do esperado, tá? Eu ia até preparar aqui uma explicação, não sei se você prefere explicar, Murilo, porque eu não preparei os slides, eu ia preparar a explicação lá da técnica que ele usa para definir quais são as vias que ele vai selecionar. É aquele algoritmo lá, aquela técnica, não é um algoritmo, é um cálculo que ele faz. É o teste Fisher, né? Eu vou explicar informalmente, você quer explicar? Pode explicar, eu acho que é melhor você explicar. Tá, basicamente, gente, o David ele permite a gente fazer duas coisas, tá? Então, uma das coisas é chamar anotação funcional, que é simplesmente dizer em que lugares ou que vias ou que processos biológicos cada um dos genes que você encontrou está envolvido, tá? Então, ele vai separar e vai dizer, olha, esse receptor de estrógeno está envolvido com a sinalização do estrógeno. Esse outro gene também está envolvido com a sinalização do estrógeno. Então, ele vai hierarquizar ou classificar esses membros, tá? Então, colocar cada um no seu lugar. Outra coisa que o David permite fazer é o teste de enriquecimento. É mostrar dentro da sua lista de genes que você submeteu, se existe algum processo ou via que está aparecendo mais do que o esperado ao acaso. Tá? E o que significa isso, saber que um processo está aparecendo mais que o acaso? Se uma célula está usando mais aquela via, muito provavelmente vários membros da mesma via vão aparecer na sua lista. Tá? Então, uma analogia bem grosseira assim seria o seguinte, se eu tenho um baralho com 52 cartas e eu tirar 10 cartas ao acaso, eu espero encontrar a mesma proporção de cartas de cada naipe, tá? E caso esse baralho esteja viciado, eu acabo sempre que eu tirar 10 cartas, eu vou acabar encontrando sempre o mesmo naipe, ou geralmente o mesmo naipe mais favorecido, tá? Então o que o teste exato de Fisher faz é olhar para essa lista de genes e ver se tem algum naipe que está aparecendo mais do que deveria aparecer, entendeu? E aí, basicamente, ele pega o tamanho de cada via. Então, dentro de cada categoria do KEGG, por exemplo, a via MAPkinase tem 300 membros. Eu sei que numa lista de 1000 genes eu vou ter que encontrar, ao acaso, sei lá, 30 membros. Se no teste exato de Fisher aparecerem 90 membros ao invés dos 30, ele vai acusar e falar assim, olha, estatisticamente está aparecendo mais membros do que deveria aparecer. Isso pode ser um sinal de que a sua célula está usando mais aquela via, então ela está envolvida mecanicamente naquele processo. Tudo bem? Essa é a ideia do enriquecimento. Tá? Então, as duas coisas podem acontecer aqui, você consegue acessar essas duas coisas. Se eu quiser só saber as vias sem saber enriquecimento, vamos supor, eu trabalho com inflamação, não me interessa se aparecerem vias no citoesqueleto. Eu quero trabalhar com inflamação, então eu não preciso nem olhar para o enriquecimento. Eu posso ir direto para a anotação funcional, escolho a inflamação e eu destrincho meus resultados ali dentro. Tá? Agora, eu tenho uma quantidade de genes, eu não tenho uma via preferida, então agora eu quero saber realmente o que está acontecendo, eu quero olhar para o cenário global, então eu posso fazer o enriquecimento, ver o que está destacando mais e eu posso focar ali. Tudo bem? Mais ou menos? Alguém quer perguntar? Tá bom. Você quer clicar aqui para a gente abrir? Então, por exemplo, se eu quiser só fazer a anotação funcional, eu posso clicar em Pathways, que o André já estava indo,
e eu posso olhar. Na verdade, o David ele não tem nenhum tipo de ontologia, tá? Ele varre repositórios que fazem isso. Então, um dos repositórios famosos tem o Biocarta, tem o Keg, tem o Panther, tem o Reactome. Acho que o Panther nem está aqui, né? Então, o David ele varre esses repositórios e traz esses resultados para você, tá? Então, se a gente clicar no Keg, por exemplo, clica aqui nessa barrinha aqui. Deixa eu ver. Eu nunca lembro se é a barra ou... Deixa eu ver. Isso, ó. Aí ele trouxe todas as vias que aparecem dentro da sua lista, tá? Reparem que aqui ele tem até uma contagem de genes, tem um p-valor, mas esse p-valor aqui já é um enriquecimento. Isso não interessa pra gente agora, tá? Então, se eu clicar em qualquer uma dessas vias, clica aqui, ó, TGF-beta signaling. Se eu clicar aqui, ele vai lá pro KEGG, tá? E vai abrir a lista a via, né? Então, ele marca com essa estrelinha que fica piscando todos os genes que apareceram na sua lista, tá? Os outros genes que não apareceram são aqueles que fazem parte da via, mas não estavam na sua lista inicial, tá? E aí tem a ferramenta mais legal do Kaggle. Desce um pouquinho, André, por favor. Mais um pouco. Sobe, sobe, sobe. Mais um pouco, pode subir. Aqui, lá em cima, que a ferramenta mais legal é aquela lá, Stop Blinking. Pronto, melhorou. Tá, então agora cada uma dessas estrelinhas aqui mostram os genes que estavam na sua lista, porque você vai ficando louco, né, com o negócio piscando na sua... Então, que informação eu posso tirar daqui? Que, olha, tem muitos membros da via de TGF-beta presentes na minha lista, eu consigo saber quem é receptor, tá? Então eu sei que, ó, aqui a membrana plasmática, tem vários dos genes da minha lista que são receptores, tem um membro aqui que é um membro efetor, e eu consigo saber até para onde vai derivar o resultado final dessa via. Tá? Então eu sei que essa via, por exemplo, está envolvida com diferenciação de osteoblastos, metabolismo de ferro, angiogênese. Essa é a parte mais interessante para câncer. Tá? Então angiogênese, matriz extracelular, imunossupressão, indução de morte celular programada. Então eu consigo saber qual seria o resultado final da manipulação desses genes. Tá? Claro que você vai ter que fazer um exercício de tentar entender, olha, o receptor funcionando, ele fosforila essa proteína funcionando se junta com essa, e as duas vão até o DNA e vão transcrever esse outro cara aqui, que vai transcrever esse outro cara aqui, que vai levar a isso. Tá? Então a anotação funcional serve para isso, para a gente ter uma ideia do que cada via faz. Tá? E qual é o impacto que aquele gene tem naquela via. Tudo bem? Você até pode saber que você pode inferir isso com o seu conhecimento em como funciona a via. Você pode inferir que, olha, se eu tenho esses receptores aqui, aí você tem que voltar lá na lista e saber se ele está super expresso ou se ele está hipoexpresso. Tá? Ele está hipoexpresso, então eu tenho menos receptor do que deveria. Qual é o impacto esperado no resto da via? Se eu tenho menos receptor, provavelmente eu vou ter menos ativação dessa aqui. Tá? Então eu vou ter menos transcrição de DNA. Então eu espero que essa via esteja menos funcional. Como é que faz para você saber? Consegue voltar lá no David, André? Vocês perceberam que eu cliquei em uma linha. Aqui, ó, eu escolhi uma linha aqui, que é essa aqui, porque eu conheço essa via. Então é como se eu estivesse fazendo numa árvore, escolhendo a fruta que eu quero pegar, né? Mas e se eu pudesse ter uma maneira de olhar para essa árvore e falar assim, qual a fruta que está mais doce ou mais apropriada, sem eu precisar escolher? Eu queria que a árvore me falasse. Tá? Então, como é que eu sei qual dessas vias aqui está aparecendo mais como se fosse mais utilizada pela célula? Tá? Então, quem responde essa pergunta é o teste de Fischer. Tá? Então, será que tem mais membros de uma via aqui aparecendo e aparecendo de forma mais frequente do que o esperado ao acaso?
tá? Então aí o teste de fit vai destacar algumas dessas vias para mim. Ao invés de eu ter que olhar aqui e selecionar, eu poderia falar assim, eu trabalho com câncer de mama, eu vou escolher a via do estrógeno que está aqui. Tá? Mas eu não tenho um embasamento estatístico para isso. Meu embasamento é só de conhecimento. Eu sei que o estrógeno faz parte da sinalização, como o estrógeno também faz parte da sinalização de uma série de outros tipos de câncer. E outros processos endócrinos, por exemplo. Tá? Então, não sei se escolher o estrógeno aqui é a melhor escolha. Então, eu prefiro que eu faça um teste e esse teste me mostre qual via está aparecendo mais do que esperado ao acaso. Tá? E aí, então, aí a gente vai pro enriquecimento. Você consegue voltar naquela... Acho que você pode fechar essa janela, né? Clica aqui, ó, Functional Annotation Tool, aqui em cima. Clica aí. Isso. Aí aqui, ó, a gente vai entrar em Gene Ontology. Aí. Então, aqui ele executa o teste de Fisher em cima dos diversos repositórios, tá? E aí ele até separa, os repositórios podem hierarquizar ou classificar as proteínas utilizando diferentes critérios, tá? Então, um dos critérios que a gente pode usar é o seguinte: qual processo biológico esse gene ou essa proteína faz parte? Tem proteínas que fazem parte de sinalização envolvida com migração. Tem proteína que faz parte com sinalização envolvida com remodelagem da cromatina. Tem via que faz parte, tem proteína que faz parte do processo de morte celular. Tá? Então, esses aqui são os processos biológicos. Tá? A gente pode também classificar por componente celular, ou seja, qual a localização dessa proteína. Proteínas de membrana vão ficar agrupadas no lado. Proteínas que estão na membrana da mitocôndria, agrupadas no outro lado. Proteínas que estão somente no núcleo vão ficar agrupadas no lado. Então, esse seria o cell component aqui. Tá? E a terceira maneira da gente classificar seria por função molecular, que seria essas aqui embaixo, molecular function. Essa aqui serve mais para pessoal que é bioquímico, farmacêutico. Tá? Então, essa aqui classifica, olha, proteínas que fosforilam outras são classificadas, agrupadas aqui. Proteínas que ligam em açúcar, ficam para cá. Tá? A gente, especificamente nessa disciplina, está falando sobre câncer, então o nosso foco principal agora é o processo biológico, que a gente quer entender as vias. Tá? Mas se tivesse uma abordagem farmacêutica para câncer, a gente poderia também explorar o enriquecimento de, olha, apareceram muitas proteínas que fosforilam coisas. É legal, porque existe uma série de inibidores de fosforilação disponíveis para ser testados. Tá? Mas hoje, como a gente quer saber sobre as vias, então a gente pode entrar ali no BP. E aí o próprio David já deixa ticado ali algumas... Desculpa. Quais são esses parâmetros que ele considera padrão, né, default para ele, tá? Que está em vermelhinho. Na verdade, o que muda ali, BB5, BP4, BB3, BB2, são só critérios de estringência. Tá? Então, geralmente, eu uso o que está, esse direct aqui, que é o default do próprio David. Tá? Isso. Isso. Então, para hoje, a gente vai usar o BP, tá? Biological Processes. Tá? Então, se você clicar no chart, o que ele faz agora? Aí agora ele devolve para a gente os processos biológicos ordenados por aqueles que têm a maior diferença esperado versus observado. Tá? Então, o que a gente consegue ver aqui? Que apareceram vários processos aí, que para mim faz todo sentido, porque são processos ligados à vida da célula tumoral. Tá? Então, a célula tumoral ela tem que organizar o entorno dela, a matriz, então aparece matriz extracelular, tá? Aparece adesão celular, são células epiteliais que estão fortemente aderidas umas às outras, e à medida que o tumor vai ficando mais agressivo, ela vai perdendo essas adesões, tá? E se a gente clicar ali no genes, tem essa barrinha aqui, você pode clicar em cima da barrinha, ele faz ele mostra a lista de genes que
está dentro daquela categoria. Tá? Então você consegue ir e voltar. Então eu sei, por exemplo, ali, ó, tem uma proteinase de matriz ali em cima, que é a primeira, que faz parte daquela lista, tem tudo a ver com adesão celular e aí assim por diante. Tá? Então aqui você pode, inclusive, baixar esse arquivo aqui. Acho que você voltou para o outro, né? O David sempre fica abrindo mais janelas, tá? Então vocês têm que cuidar para não se perder, tá? Então geralmente e se você colocar ali options, André, você pode adicionar mais colunas aqui. Geralmente eu coloco o FDR, que é um cálculo de False Discovery Ratio, ele indica para a gente a chance desse achado ser um falso positivo, né? Então, geralmente, False Discovery Ratio muito próximo de 1 indicam que o resultado provavelmente não tem uma significância estatística válida, né? E esse False Discovery Ratio serve para quando você usa você faz muitos testes com muitos genes, como a gente tem muitos genes aqui, esse FDR é um bom indicativo de que provavelmente você está incluindo muito ruído na sua amostra, tá? Na sua amostragem. Tá? Então, por aqui eu consigo saber as vias que estão aparecendo mais. Vocês conseguem perceber que apareceu um termo aqui, o primeiro lá, adesão celular, né? Depois aparece de novo adesão celular aqui, depois aparece de novo adesão celular em mais algum momento que eu vi. Então, vários termos aparecem mais de uma vez, né? Isso é porque o próprio David, ele acaba varrendo mais de uma plataforma, então ele acaba agrupando isso, tá? Por exemplo, apareceu aqui, ó, Cell Matrix Adhesion. Tem mais um com essa Cellular Matrix não sei o quê. Tá? Angiogênese vai aparecer mais de uma vez. Migração. Quer continuar a partir daqui, André? Então, vamos fazer assim. Será que eu esqueci alguma coisa? Diga. O David pode juntar para você. Você consegue voltar uma janela lá? E aí é o que eu uso, geralmente é o que eu uso, tá? Que chama Functional Annotation Clustering. Tá? Então, o David, isso é a parte legal do David, é que ele vai buscando termos parecidos. Tudo que tem cell adhesion, ele coloca aqui, ó. Aí, ó. Então, você clica aí. Então o que ele fez? Ó, ele criou um primeiro grupo, um primeiro cluster. Tá? Nesse primeiro cluster, ó, tem collagen, containing extracellular matrix, extracellular matrix structural constituent, extracellular matrix. Cada uma veio de um lugar diferente, tá vendo? Tá? E aí, então, esse primeiro cluster, ele não dá um nome, mas você pode lá depois renomear como extracellular matrix alguma coisa, tá? Então, como ele vai agora juntando vários termos de vários repositórios diferentes, você pode colocar todo, inclusive várias coisas que eu faço, aí eu uso, não pode falar para ninguém. Se vocês falarem que eu falei isso, eu nego, tá? Eu uso o Excel. Eu pego tudo isso aqui, jogo tudo para Excel e eu colabo todos os genes numa coisa só, tá? Mas aí Agora vai fazer agora eu não vou mais fazer no Excel, tá? Ok? Esqueci de falar alguma coisa? Vê o que você... Agora o que eu estou querendo fazer, que na verdade é escolher um desses aí. Tá bom. Qual que você quer escolher? Você escolhe, pode escolher qualquer um. Que é só uma questão. Eu tinha mexido com o de estrogênio, testado com o de estrogênio, porque quando você falou de luminal A, me vem em mente estrogênio, mas pode ser outro qualquer. Pode ser. Vê se o estrogênio aparece aí. Então, ele aparece, deixa eu voltar lá. Quando eu olhei aqui, ó, em Pathways, né, no KEGG, eu não sei se ele está forte, na verdade, né? Ó, mas ele está aqui, ó. Tá vendo? 12 genes. É que a via do estrógeno não é muito grande, então o fato de aparecer só 12 genes não quer dizer muita coisa. Tem que saber o tamanho da via. Por exemplo, MAP-kinase é uma via imensa. Entendi. Então, se você olha assim, nossa, tem 90 genes MAP-kinase, 90 genes para MAP-kinase acho que são 304 genes. Então, é por isso que tem que fazer o teste Fischer. Entendi. Tem tamanhos diferentes. Você tem que ver, que às vezes tem tamanho diferente. Esse Fisher Exact aqui, eu acho que vai mostrar isso, né? Vai. Ou não? Isso vai mostrar O valor aqui. Se você quiser separar.
E aí dá para ordenar por ele também, né? E você pode mudar também algumas coisas que eu confesso que eu não fiz. Você Hum, pode mudar alguns padrões de estringência. hum, Tá? Então, lá no Options, tá vendo? Ó, você tem, tá vendo? Número de contagem, esse fator easy aí, eu não sei o que é isso, mas se você aumentar ele, fica mais inteligente. Então, Você pode ir ajustando esses pode parâmetros ajustar aqui para para... aparecer mais ou menos resultados. Legal. E você pode fazer o download num arquivo TXT. Não sei se é um TSV ou um CSV. Então, o que eu estou querendo fazer aqui agora, só porque, na verdade, isso aqui está sendo uma desculpa para a gente fazer as coisas na rede agora. Então, meu plano é o seguinte, na verdade, o que você falou, o interessante é depois você baixar dados do David, anotação, não sei o quê. Mas nesse momento, o que a gente vai fazer é só pegar a via de sinalização, voltar para o string e pedir essa via para ele, tá certo? Porque a gente vai dar uma olhada na via, tá? Então, a gente vai voltar lá para o string, todo mundo conhece o string, é o velho conhecido da gente. Eu não sei se eu botei o endereço aqui do string. Se botar string db, ele já vai achar. Você já tem que ter isso garantido aí. Isso não dá para fazer com o David, tá? Se você colocar David no Google, vai aparecer Um monte de coisa. De cantora. ator, personagem, mágico. Hã? Eu ponho David Annotation Tool. Dá certo. Ó, agora vocês têm que clicar aqui no Pathway Process Disease. Aí no slide está destacando isso, tá certo? Está destacando isso no slide que eu coloquei para vocês, tá? Que você vem para o Pathway Process Disease. Cadê? Aqui, tá vendo? Aí o que a gente vai fazer? A gente vai escolher, aí já está falando o estrógeno, né? Cadê? Peraí que eu cliquei aqui, né? Então, aqui você pode, se você quiser, até colar o nome que eu coloquei aqui, ó, Estrogen Signaling Pathway, tá? Que eu tirei isso lá do David. O David está falando, mas isso na verdade veio do KEGG, né? É do David que por sua vez veio do KEGG. Que se vocês lembrarem ali, que o Murilo mostrou, né? Se você clica nele aqui, ó, cadê o estrógeno? Aqui, Signaling Pathway. Ele vai aparecer aqui, piscando, você pode dar o stop blinking. Você devia ter me lembrado disso, porque quando eu fui capturar a tela, ele estava piscando e eu queria com as estrelinhas, aí você fica tentando. Bom, então é isso aqui, tá vendo? É do KEGG, tá vendo? Se chama Estrogen Signaling Pathway. E isso aqui, aí o Murilo me corrige se eu estiver errado, é aquela história que o Murilo mostrou, que começa com esse carinha aqui, né? Esse R, não é isso? O receptor. E2 é o estrógeno, E2, e o ER é o receptor do estrógeno. Do estrógeno, que ele mostrou na aula, lembram? Que inclusive ele mostrou todo esse negócio para classificação luminal A, luminal B, barará, né? Aí tinha quem são os receptores e tal. Então, aqui, o que a gente... Peraí, estou sempre clicando na tela errada. O que a gente vai fazer? A gente vai colar esse Estrogen Signaling Pathway, tá? E aí, vocês vão ver que se você dá um search, aí vocês vão ver que ele vai mostrar as fontes também, tá vendo? Como o Murilo mostrou, tá vendo? Você pode ter lá no KEGG, né? Então, o string pega do KEGG, tá? Por que eu estou vindo aqui para o string e eu não vou direto para o KEGG? Por causa da exportação. O KEGG ele exporta num formato KML, eu acho. Que é um formato que eu ainda vou ver como é que eu importo ele para o Orange, tá? É um formato que não é tão trivial de importar. Então aqui o string ele já faz ele já digere para você, certo? E já vai te entregar num formato legal. E aí vocês estão vendo, como ele mostrou, que tem outras fontes. Tem o Genontology, né? Tem outros caras que você poderia pegar se você quisesse, tá? Inclusive, como ele falou, daria até para fazer coisas, juntar coisas, né?
Então vamos pegar esse do KEGG mesmo, tá? Aí ele vai mostrar para vocês a rede. No fundo, por que ele está mostrando tanta conexão? Ele não está mostrando aquelas que o KEGG mostra, tá? Então tem duas coisas importantes vocês prestarem atenção aqui. Veja se você concorda. Uma das coisas é o seguinte: primeiro, se a gente quisesse ver o que o KEGG está falando, a gente teria que mudar para physical, né? Porque na verdade o KEGG ele só está mostrando as relações físicas entre os genes. Ele não mostra a coexpressão, não mostra outras coisas, tá certo? E eu tiraria o text mining, por exemplo, tá? Isso provavelmente vai ficar próximo. Mesmo assim, né? Pelo que eu estou entendendo, vê se você acha que está certo, Murilo. Pode ser que esses dois genes, porque o string ele mostra as relações mapeadas, ele não está falando de via. Ele só foi buscar no KEGG quem são os genes da via, só isso. E aí ele mostra as relações que esses caras têm. Então pode ser que esses dois caras também se relacionem numa outra via e vai aparecer aí. E pode não aparecer na via do KEGG. Não sei se todo mundo entendeu isso. Vocês entenderam o que eu estou falando, não? Não entenderam? Você consegue voltar aberto ainda o mapa do KEGG? Tá. Deixa eu abrir aqui. Aqui. Não, esse aqui é outro. Esse aqui foi o que você abriu. É? Então, se vocês perceberem, primeiro que a sinalização pelo estrógeno, existe a canônica, que é essa primeira aqui, que acontece no ovário, né? O estrógeno entra, liga com o receptor e gruda no DNA para transcrever uma série de coisas. Mas o estrógeno e o seu receptor podem participar de outras coisas em paralelo, tá? Então aí que é tudo isso aqui embaixo, tá? E tudo isso aqui embaixo pode levar à ativação de outras vias. Então, esse caso pode levar a essa ativação desse sinapse GABAérgica, por exemplo. Pode levar à ativação de VMAP-quinase, pode levar... Então, todos esses pontos de conexão, o string pode levar também para lá. E aí acaba poluindo no bom sinal, né? Aumentando a quantidade de nós na rede. Entendeu? Então, por isso que o que você vai trazer para o string não fica tão bonitinho assim. Ele só está dizendo, está colocando um monte de outros nós com várias outras conexões entre si. Aqui o KEGG, ele artificialmente filtra, né, para mostrar só o que interessa naquela via, né? Mas esse cara aqui, ele pode ter outras conexões vindo de outros lugares que no final, se tiver outro gene envolvido, poderia aparecer, não é isso? Esse tipo de via aqui aparece em uma série de outras coisas. A KT, por exemplo, entre espinais é muito... Entenderam? Todo mundo entendeu ou não? Então o que o string fez é que ele, na verdade, ele pegou os genes que são dessa via, tá? E está me mostrando todas as conexões que ele está encontrando entre esses genes. Todas as conexões que ele conhece. Eu selecionei só as físicas. Oi. Um bom exemplo, vocês conseguem ver no topo da tela, tem aqueles genes ADCY 1, 2, 3, 4. Ali são todos isoformas, são proteínas muito parecidas. E quando você vai no KEGG, só tem um quadradinho para representar todas essas proteínas. Por isso, quer ver? Volta na janela do KEGG lá. Se você passar o mouse em cima de um dos quadradinhos, por exemplo, aqui, ó, PKA. Acho que PKA vai ser um. PLC aqui, ó. Só passa o mouse em cima, ele abre uma lista aqui, ó. Tá vendo? Ó? Então, esse quadradinho aqui pode ser a PLCB1, B2, B3, B4. Tá? Lá no string, tudo isso vai ser representado por bolinhas, por nós diferentes, individuais. Tá? Então, esse é outro fator de ruído. Pode gerar.
Então, na verdade, lá está mais preparado para ser um grafo da forma que a gente está acostumado do que aqui. Aqui, na verdade, ele exporta para um formato que depois, se der tempo, eu comento com vocês que é um formato que é derivado do XML, é um formato hierárquico, que é meio chato de trabalhar, tá certo? Bom, todos estamos no mesmo lugar? O que a gente vai fazer agora? A gente vai, todo mundo chegou aqui, a gente vai exportar isso aqui. Ah, desculpa, antes de vocês exportarem, coloca o GeneID. Então vocês vêm aqui em Settings e coloca, não, é em Settings. Ah, não, nesse não precisa. Não, desculpa. É o que põe o GeneID é no Gel. Tá. Então aqui vocês só vêm em TSV Cytoscape aqui, ó. Vocês encontram esse TSV Cytoscape. E aí vocês gravam aí. Se vocês quiserem gravar como... Eu vou botar um 2 aqui, que eu não quero sobrepor o outro que eu tinha, porque eu não... Mas pode gravar com o nome dele mesmo, certo? Bom. Uma coisa que eu quero que vocês observem aqui, e que agora vai fazer a gente entrar na segunda parte, é o seguinte. Tem toda a parte de vias, né, de sinalização, toda a parte documentada, estudada, mas tem uma topografia. Vocês estão vendo uma topografia aqui? Vocês estão vendo que tem... uma das coisas que vocês percebem, primeiro, que a gente estudou na aula passada, é que a gente tem o que aqui? Quem são? Que parece visualmente esse cara aqui? Hã? Um hub, né? Vocês estão vendo os caras que estão parecendo hubs, não é isso? Hoje a gente vai ver uma outra forma de estudo, que são os módulos ou as comunidades, tá certo? Então a gente vai entrar no Cytoscape. Tá? Vai fazer aquele processo que vocês já conhecem, certo? Vocês dão um import network from file, certo? E aí vocês pegam aquele arquivo que vocês exportaram do string, tá? Lembrem-se sempre de ter paciência e fazer as coisas que têm que ser feitas aqui. Esse aqui é a origem, esse aqui é o destino, isso aqui é metadado da origem, isso aqui é metadado do destino. Não sejam impacientes, preencham tudo, tá? E aí aqui tem os outros que todos são metadados da aresta mesmo, tá certo. Vamos dar OK. E aqui está a nossa rede, certo? Bom, então vamos lá. A gente tem uma rede e agora a gente vai voltar para a nossa ciência de redes, certo? Legal. Então, uma das coisas que a gente pode fazer, se a gente quiser, mas vamos ver se a gente deixa assim, porque talvez ajude, mas uma das coisas que a gente pode fazer é olhar, lembram, o maior componente conectado. Todo mundo lembra disso? E eu posso fazer isso, porque, inclusive, para nada que a gente vai fazer hoje, tem umas coisas meio óbvias, né? Se eu fizer o que a gente chama de cluster, né? Aquele cara ali, aquela ilha ali, obviamente vai virar um cluster, porque ela é uma subrede completamente isolada, certo? Mas eu tô querendo só explorar a topologia desses caras que sobraram aqui. Tá? Que sobraram não, é esse lado que é o componente maior. Todo mundo lembra como é que seleciona o componente maior? Vocês vão para Select, Nodes, certo? E aqui tem Largest Subnetwork. Lembrando que você pode chamar de subnetwork ou você pode chamar de Connected Component, tá? Aí ele selecionou esse cara, tá vendo?
Aí agora o que eu vou fazer? Lembrem que tem aquele ícone ali, ó, que é o penúltimo, que ele vai criar uma nova rede a partir do que foi selecionado. Então você vai clicar nesse cara e vai dizer From Selected Nodes all Edges. Aí ele criou uma rede só com o que foi selecionado. Certo? Então aqui, se vocês quiserem já ir documentando, vocês podem até copiar esse nome aqui. Vocês não esquecerem, né? Deixa eu pegar do meu slide, vai. Estrogen Signal Pathway, eu vou colocar aqui. Aqui, lembra que essa é a rede maior, essa de cima, né? E essa de baixo é Largest Connected Component. Certo? Muito bem. Agora nós temos a rede na nossa frente. E a gente quer começar a olhar algumas coisas nessa rede. Por exemplo, eu gostaria de olhar essa rede e me perguntar o seguinte, não é? Nesse momento, note, eu fiz uma simplificação bem grande só para a gente poder fazer a atividade, tá certo? Mas o que eu quero mostrar para vocês? Vocês estão vendo aqui que a gente tem grupos que estão bastante conectados e estão meio que separados de outros grupos. Vocês estão percebendo isso? Não percebem isso? Então, a gente vai tentar agora entender como esses módulos se formam. Para isso, gente, vocês vão voltar para os slides lá de ciência de redes. Eu esqueci de botar na aula de hoje, mas se vocês forem para a aula passada, os slides estão lá, tá? É esse Network Science, 10/9, tá? A gente parou na aula passada neles e vai continuar, certo? Então, vocês se lembram que eu já falei, passando rapidinho, eu falei da análise, revi o que é uma rede complexa, e lembrei que o Network Science é uma convergência, né? E isso que é o importante que a gente está vendo aqui, da abstração do problema, abordagens para enfrentar o problema e medidas. Tá? E na última aula, a gente falou dessas convergências, eu mostrei várias coisas, né? Mostrei as métricas, né? Mostrei esse gráfico, e a gente parou falando de centralidade, não foi isso? Eu estava mostrando centralidade. E a gente chegou a estudar, rever, né? O closeness, o betweenness, tá? Centrality. E aí, eu estava falando de outros tipos de centralidade. Aí eu falei de grau, né? Que eu disse que era a centralidade mais simples, né? Que é a centralidade de grau. Só que aí eu comecei a falar de hubs, certo? Então, eu mostrei essa história de que os hubs das proteínas tendem a ser codificados por genes essenciais, eles são os mais antigos, e todas aquelas coisas que a gente viu, porque que é importante um hub, né? E eu mostrei que quando a gente pode avaliar a importância de uma forma recursiva, né? Onde eu olho quem é o mais importante que está ligado a mim também, né? E aí eu falei dessa Eigenvector Centrality, né? A gente chegou a rodar o Eigenvector? Acho que sim, né? Rodou, né? E aí eu falei também do PageRank, né? Eu falei, esse aí eu acho que é onde eu parei, eu falei meio por linhas gerais. Então deixa eu concluir essa parte de centralidade e a gente entra em modularidade, tá? Então, eu quero só falar um pouco mais sobre o PageRank, porque tanto o Eigenvector e o PageRank, que são duas faces da mesma coisa, eles são uma das centralidades mais usadas, tá?
A diferença do PageRank é que ele considera duas coisas. Primeiro, ele tem um tipo de normalização e ele tem um negócio chamado Random Jump Assumption, certo? Porque, na verdade, o que acontece é o seguinte, vamos lá. Esse aqui é um exemplo de PageRank. E é um exemplo até tirado da Wikipedia, tá? E ele está mostrando o nó de acordo com a importância, certo? E uma das coisas que o PageRank faz, como ele é usado para uma rede, né? Ou ele foi usado originalmente para a internet, é que o PageRank sempre media a importância baseado nos nós que apontam para a página e não as páginas que aquele nó aponta. Por que ele fazia isso? Por causa do contexto. Na internet, você controla quem você aponta. Então eu posso apontar para um monte de gente. Mas você não controla quem aponta para você. Como você não controla quem aponta para você, é mais fácil eu medir uma página, a importância de uma página, olhando quem aponta para aquela página. Certo? Porque senão o cara podia forjar ser uma página importante apontando para gente importante. Então, como isso eu consigo controlar, porque eu consigo criar minha página e eu aponto para quem eu quiser. Mas como eu não controlo quem aponta para mim, eles acharam melhor fazer dessa maneira. Tá? Então, quando você olha, você diz assim, bom, legal, por que C é tão importante? Já que só tem um cara apontando para ele. Quem é que pode me dizer por que C é tão importante já que tem um cara? Fala. Exato. O cara que está apontando para ele é o mais importante da rede. E ele não aponta para mais ninguém. Só aponta para esse cara. Então esse cara ele ganha muita importância. Então note que a lógica do PageRank e do IronVector, ela é diferente do grau. Note que se a gente estivesse contando o grau, C não ia ter muita importância. Porque ele só tem um cara apontando para ele. Certo? Então ele é recursivo. Esses carinhas aqui de baixo, por exemplo, que estão em roxo, eles não têm importância nenhuma, praticamente. Por que eles não têm importância nenhuma? Porque não tem ninguém apontando para eles. Certo? Não tem ninguém apontando para eles. Certo? Teoricamente, eles teriam importância zero, porque é impossível chegar neles, teoricamente. Se a gente fosse pegar um IronVector raiz, eles não têm importância nenhuma. Porém, foi introduzido no PageRank o conceito de você poder fazer um jump aleatório. Porque isso acontece na internet. Você pode chegar numa página, não porque tem alguém apontando para aquela página, mas você foi numa busca do Google e caiu naquela página. Tá certo? Então, essa ideia de você ter um pulo aleatório faz com que mesmo esses caras aqui eles tenham alguma importância, certo? É pequena, mas tem, tá? Aí vocês estão conseguindo ver a lógica? Se vocês olharem esse gráfico, vocês conseguem entender mais ou menos a lógica? Então, esse F aqui, ó, ele tem um cara importante apontando para ele, então, certo, mais ou menos importante, então ele ganha importância. Mas note que aqui tem uma coisa que vocês têm que prestar atenção. O E aponta para 2. Tá vendo? Na hora que ele aponta para 2, ele está transferindo dividido a importância que ele está dando para esses dois. Enquanto que o B só aponta para 1. Então ele está dando muita importância para o cara que ele aponta. Como é que eu computo isso? Porque até agora eu estou falando isso informalmente. Não é? Então o algoritmo, e eu vou mostrar de uma forma muito simples, tá, gente? Depois quem quiser aprofundar, é só para você entender a lógica do negócio. Ele faz o seguinte. Imagine que você tem 4 nós, certo? Com esses caras que estão apontando aí. Notem que eu só conto, porque quando eu calculo tanto o PageRank quanto o IronVector, eu posso dizer se eu quero direcionado ou não direcionado, certo? Quando eu faço direcionado, então eu vou mostrar para vocês o direcionado.
Eu só considero a direção que a seta vai, certo? Então, por estar considerando, se eu estivesse considerando não direcionado, esse seria um grafo completamente conectado, certo? Porque todo mundo estaria apontando para todo mundo. Então a importância ia ser igual de todo mundo, se ele fosse não direcionado. Mas sendo direcionado, não, certo? Então, o algoritmo funciona de uma forma simplificada da seguinte maneira. Imagine que todos os nós, eles começam com a mesma importância. Então, se o total de importância, isso é a normalização que eu faço. Se o total de importância é 1 e eu tenho 4 nós, cada um ganha 1/4 de importância. Tudo bem? Bom, e aí, o que eu faço agora? Para o próximo ciclo, eu vou pegar a minha importância, vou dividir igualmente para todo mundo que eu aponto e eu transfiro para os caras que eu estou apontando, certo? Então vamos olhar aqui, ó. C só está apontando para A. Então ele vai pegar os 25% dele inteiros e vai transferir para A. A não aponta para ninguém. Esperto lá, hein? Como A não aponta para ninguém, ele não transfere a importância dele para ninguém. O D aponta para 3, certo? Então ele está tendo que dividir a importância dele por 3, certo? O B teve que dividir a importância dele por 2. Tudo bem? Então agora, o que a gente faz? A gente calcula a próxima rodada da importância. Na próxima rodada da importância vai ficar assim, ó. O A vai somar todas as importâncias que ele recebeu, mais a dele que ele não perdeu, né? Então, ele vai pegar os 25 que ele tinha, mais 25... Não, peraí. Ele não perdeu a dele? Ele tem que ter perdido a dele, porque senão ele ia para 50 já. Tem alguma coisa errada no meu raciocínio? Ou não? Peraí. 50. Oi? Hã? Não, ele só soma o que ele recebeu. Mas eu estou pensando aqui, porque tem alguma coisa aí. O que aconteceu com os 25 dele agora? Os 25 dele foram para o espaço, então. Vamos lá. Esse cara aqui tinha 25, não ganhou nada, ficou com 0. Tudo bem? Esse cara aqui tinha 25, se somar os dois que ele ganhou, ficou com 208. Somar os dois aqui. Certo? Esse aqui só recebeu esse 0,83, ficou com 0,83. E o A... não. Eu acho... E o A ficou com... Recebeu 458. Agora eu acho que eu vou somar agora. Ou não? Não. Eu simplesmente transferi, né? Não. É porque, na verdade... A ideia é saber quem é importante, o valor inicial importa. Na verdade... Eu achava que... Mas na verdade o valor de A se perdeu mesmo, pelo jeito. Bom, eu tenho que revisar isso, porque essa aula eu fiz, mas provavelmente sim. Né? Então, nesse passo, o que eu fiz? Eu mandei para... Cada um transferiu para os outros seus valores, certo? Bom, quando eu faço essa transferência, o que acontece? Acontece que, teoricamente, D fica com 0. Lembra que eu falei? Por quê? Porque ninguém aponta para D, certo? Só que existe um negócio chamado dumping factor, que é a chance de alguém alcançar D aleatoriamente, certo?
E quando você pega o PageRank, que nisso ele acrescenta em relação a InVector, ele acrescenta essa chance de você pular. Oi? A soma de tudo dá 0,75. Teoricamente, faltaria. Falta do A. Eu vou revisar isso depois para ver o que aconteceu. Eu não sei se ele, talvez, Bom, mas aí o dumping factor é essa probabilidade de ele ser alcançado aleatoriamente, certo? Então, mas no mundo real, e isso foi uma das coisas que a Google fez e que funcionou, é que esse algoritmo que eu mostrei para vocês, que eu chamei de random walk simplificar, ou random walk não, desculpa. Essa técnica de PageRank simplificada, teoricamente eu teria que ficar repetindo ela, até que ou não mudasse mais a importância dos nós, tá certo? Ou que a mudança fosse abaixo de um limiar que eu estabeleço, certo? Ou seja, eu estou prevendo uma convergência, certo? O problema é que é muito caro fazer isso, tá? É muito caro. Se a Google fosse fazer isso, ela ia ficar inviável, certo? Então, foi criado... Eita, peraí que minha tecla travou aqui. Foi criada uma técnica chamada Random Walk. O que é o Random Walk? A ideia do Random Walk é, eu quero chegar a esse mesmo resultado, mas não fazendo desse jeito que eu mostrei para vocês. O que eles fazem é o seguinte, imagine esse mapa das ruas do castelo, certo? Eu poderia transformar ele num grafo, e eu poderia usar aquele mesmo critério que eu acabei de mostrar para vocês, e eu ia achar uma certa centralidade aqui da torre do castelo, bem alta. Tudo bem? Porque tem um monte de gente apontando para ela, ela não aponta para tanta gente, mas... Então ela vai ser muito importante. Tudo bem? Mas tem uma outra técnica que alcança o mesmo resultado, que se chama o Random Walk. Deixa eu ver se eu estou com a imagem aí. É como se tivesse um cara... Ah, não está aqui. O Random Walk é uma técnica que é como se eu colocasse várias pessoas espalhadas aleatoriamente em lugares, andando aleatoriamente. Certo? E eu fosse computando essas pessoas andando aleatoriamente aqui, quais vão ser os caminhos mais que vai passar mais e que vai passar menos, certo? Então, cada vez que uma pessoa passa por um caminho desse, certo? Eu dou mais força para aquele caminho. Se eu botar uma quantidade de pessoas suficiente aqui e deixar elas caminhando aleatoriamente, o que vai acontecer é que muitas delas tendem a ficar passando, muito mais gente vai passar pelo castelo. Note, quando eu falo pessoas, é mais correto, nesse caso, falar carros e não pessoas. Porque eu estou considerando a direção da via. Porque pessoa, teoricamente, podia ir nas duas direções. Mas eu estou pensando no carro porque ele vai nessa direção da via. Então imagine que um carro, o que é random? O que é aleatório aqui? Imagine que o carro saiu, quando chega aqui, ele sorteia se ele vai seguir reto ou se ele vai virar para a direita, certo? Ah, se ele virar, ele sorteia se ele vai virar para a direita ou se ele vai virar para a esquerda. Cada vez que ele chega em algum cruzamento, ele sorteia qual é como se ele sorteasse para que nó que ele vai, certo? Vou para cá, vou para lá. Se eu espalhar um número suficiente de random walkers aqui, depois de um número de ciclos, o resultado vai ser o mesmo do PageRank. A vantagem do Random Walk é que eu consigo paralelizar. Cada um desses carinhas que eu estou simulando que está caminhando aqui pelo grafo, se vocês pensarem hoje em dia que eu tenho máquinas que têm várias coisas paralelas, eu consigo colocar eles todos em paralelo, tá certo? E aí eu consigo processar isso muito rápido. Enquanto que aquela técnica que eu mostrei antes é mais complicada de paralelizar. E isso faz com que a Google, por exemplo, coloque N computadores em paralelo e consiga fazer esse processamento muito rápido, certo?
tá? Então, essa é a forma de medir centralidade. Eu mostrei sobre centralidade de proteínas, né? E isso aqui é uma medida de centralidade, tá vendo? E nesse caso eles fizeram uma centralidade não direcional. Cada vez que dois personagens apareciam juntos no livro, eles colocaram uma aresta entre eles, certo? E depois eles mediram a centralidade. O tamanho aí é a centralidade. Aí você consegue ver que o personagem principal, ele é o mais central, tá? Esse aqui eu também chamei a atenção, que foi aquela história da cadeia alimentar, não é? Que eu mostrei que é uma centralidade do peixe que é mais predado, né? Mas o que eu queria fazer hoje era falar de comunidade. Por quê? Porque toda essa discussão sobre vias, a ideia era pegar uma via, colocar ali e se fazer a seguinte pergunta. Será que eu consigo encontrar ali certas comunidades? O que são comunidades? Então, aqui é muito importante vocês entenderem que a ideia de comunidade, ela é uma ideia subjetiva, tá? Ela não é muito objetiva. A ideia de, quando eu digo subjetiva é o seguinte, a ideia de comunidade é que numa rede, certo? Aqui visualmente vocês conseguem perceber, não é? Uma comunidade, ela vai ser um conjunto de nós que vão estar mais conectados entre si do que estarão conectados com nós de outra comunidade. Essa é a ideia, tá? Só que eu digo que é subjetiva porque existem N algoritmos para calcular isso. Cada um tem vantagens e desvantagens, certo? Então, apesar da importância do conceito, não há um consenso de como definir comunidade, tá? Então, esse aqui é o Barabasi, que é o cara que fundou as redes complexas, e ele construiu a ideia da comunidade baseada em alguns princípios que vocês têm que prestar atenção. Princípio número 1. A comunidade ela é definida unicamente pelas relações que você vai ver no grafo. Tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que ao definir a comunidade, você não vai considerar, por exemplo, aí você fala assim, André, aquele enriquecimento todo que você fez, ele vai ser usado para definir as comunidades? Não. Eu só usei aquilo ali para puxar uma via de sinalização e trazer ela. Agora eu vou olhar a comunidade nesses nós e arestas, sem me perguntar quem são esses genes, o que eles estão fazendo. Eu só vou olhar as comunidades, tá? É porque depois vocês vão perceber que a gente vai tentar casar as duas informações. A gente vai tentar olhar a informação de comunidade, olhar a informação de anotações, de funcionalidade, e vai tentar casar essas informações. Mas a comunidade, ela é uma informação que ela depende somente da estrutura, tá? Então, essa aqui é um exemplo de comunidade, é um exemplo antigo, mas eu trago até hoje porque eu gosto muito dele, que é um exemplo que foi tirado. Isso aqui você imagina que foi tirado do Facebook. Na época que eles tinham lançado esse plugin, ele pegava todos os seus amigos, tá certo? E as conexões de amizade entre eles, tá? E ele não procurava saber que relação quem são esses nós. Ele só olhava as conexões. E aí ele tentava construir comunidades, tá? Isso aqui foi uma rede feita por um colega meu, no Facebook dele. E aí, depois que o sistema rodou o algoritmo, ele foi olhar os nós para se perguntar quem são essas comunidades. Aí ele percebeu que uma comunidade é um pessoal que escalava com ele, a outra comunidade era um grupo aqui da Unicamp, a outra comunidade era um pessoal... Então, cada comunidade era um negócio. Só que o algoritmo, ele achou as comunidades só olhando a topologia. Ele não estava se perguntando quem eram aqueles nós, tá? Então, uma comunidade
é um subgrafo denso, certo? Na rede. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? A comunidade ela é mais densa localmente entre eles do que no restante do grafo, né? Então essa é uma segunda hipótese que ele está falando. E aí ele mostra o que ele está chamando de denso, certo? Um clique, a gente chama de clique, quando a gente tem um subgrafo em que todos os nós daquele subgrafo estão conectados entre si. Aquilo ali é um clique. É o máximo da densidade, que é quando tudo está conectado, certo? Aí ele vem com a conexão, com a definição mais forte, porque é como ele falou, não tem um consenso. Mas a definição mais rigorosa de comunidade é que a comunidade é um subgrafo. Um subgrafo é uma comunidade se todos os seus vértices têm mais conexões entre eles do que com o resto da rede. Então é como se eu fosse olhar, eu teria que achar um grupo que entre eles as conexões são maiores comparado com o resto da rede. E o sentido mais leve, a comunidade é um grupo, né, um subgrafo, é uma comunidade se a soma de todos os vértices, a soma de todos os vértices, de todos os graus dentro do subgrafo é maior do que fora dele. Então aqui ele está falando de grau. Vamos ver aqui, ó. Ele mostra os três tipos, né? O clique, o strong e o fraco, tá? Então, o que é o clique? O clique é isso aqui, ó. Vocês estão vendo esses em laranja? Todos estão ligados com todos. Esse é o sentido mais forte de comunidade que existe, certo? O forte, o que ele está chamando de forte, é aquela ideia que eles estão mais conectados entre eles do que com os outros. Então, se vocês verem aqui, existe muito mais conexões entre esses nós aqui do que esses nós para fora. Por exemplo, esse cara aqui, ele está ligado muito mais com essa galera aqui do que com esse e esse cara aqui também. Então, se você fizer essa comparação, você vai dizer que isso aqui é uma comunidade forte, essa aqui de cima. Aqui também vai ter, é porque eu só estou olhando uma das comunidades, tá certo? Por que essa daqui é considerada uma comunidade fraca? Porque agora a gente está olhando a soma dos graus, vamos dizer assim, né? Então, se eu somar os graus desse grupo aqui, né? Vamos ver a definição que ele traz. Não. Não. A soma de todos os nós, do grau de todos os nós dentro do subgrafo é maior do que fora dele. Então vamos lá. Se eu pegar e somar todos os graus aqui, né? Então 4, 3, e eu somar toda essa galera aqui, aqui dentro a soma vai ser maior do que se eu pegar fora da rede. Então eu tenho uma comunidade no senso fraco, certo? E a hipótese 3, na minha opinião, ela é a mais interessante de todas, porque ela é muito parecida com o que o Murilo falou sobre a coisa aleatória, né? As conexões aleatórias. Eu gosto como a gente sempre tenta comparar com o aleatório para tentar achar algum padrão. O que é comparar com o aleatório aqui? Você imagina que você tivesse nós, certo? E que você aleatoriamente conectasse esses nós. Tudo bem? Então, se você aleatoriamente conecta esses nós, você não vai formar comunidades.
Então existe uma técnica de verificar a comunidade que é ficar comparando o padrão de conexões daquele grupo com o aleatório, tá certo? Para achar as comunidades, tá? Então, original randomizado. E aí tem os tipos de comunidade, né? Existe um tipo de comunidade que se chama Edge Betweenness Community, tá? Então, vocês lembram do Betweenness? Da centralidade de Betweenness, que é o cara que ele é o cara que está mais entre os outros, né? Então, ele fala assim, olha, calcule o Betweenness de todas as arestas na rede, certo? Remova a aresta com maior Betweenness. Recalcule todos os que foram afetados com a remoção. E volte para o espaço 1 até que nenhum sobre. Então, deixa eu ver se eu acho um exemplo aqui desse Edge Betweenness. Espera aí. Eu pensei que eu tinha uma ilustração disso. Porque a teoria desse cara é o seguinte. Vamos lá. Deixa eu mostrar a teoria desse cara. Eu acho que é melhor mostrar aqui. Você está vendo que esse cara, ele tem maior Betweenness. Tá vendo? E por que ele tem maior Betweenness? Geralmente, você vai ter um grande Betweenness quando você concentra o fluxo entre comunidades. Então, você tem uma comunidade aqui, você tem outra comunidade cá, e você concentra esse fluxo, tá? Então, a tese por trás do Edge Betweenness, ou da comunidade usando isso, é que se eu remover esse cara daqui, porque ele tem alto Betweenness, aqui eu vou configurar eu já vou encontrar duas comunidades, não é? Porque esse cara aqui, ele vai separar essa comunidade dessa comunidade aqui, porque ele tem alto Betweenness, tá? E a ideia que esses caras fazem é que você vai fazendo isso hierarquicamente. Ou seja, o que é fazer isso hierarquicamente? Eu vou ver se na próxima aula eu trago alguma ilustração mostrando, porque uma ilustração seria melhor para mostrar para vocês. Mas a ideia é, na hora que eu arrancar esse cara daqui, vão sobrar duas comunidades, só que agora eu quero ver se dentro delas eu tenho outras comunidades. Então eu vou recalcular o Betweenness dessa e recalcular o Betweenness dessa, da direita e da esquerda. E aí, novamente, eu vou encontrar o que tem maior Betweenness e remover, certo? O que esse cara vai fazer? Esse cara, na medida que ele vai fazendo isso, né? Até que não haja mais arestas. O que ele fez, na verdade? Ele foi criando uma hierarquia, tá? Ele removeu um nó, ele criou duas comunidades, por exemplo, vou imaginar, né? Não necessariamente, mas é como se ele criasse dois grupos. Aí ele vai lá, tira outro nó e vai criando subgrupos, vai descendo. Então, na verdade, você consegue ver as comunidades em níveis diferentes de crescimento, tá? Deixa eu ver se o Louvain... Não, o Louvain é outra técnica. O Louvain é o contrário, né? O Louvain, ele começa assim. Cada nó é uma comunidade, ele fala, né? Aí ele vai combinar nós, vai combinar dois nós. Então é como se fosse cada nó. As minhas ilustrações não estão muito boas, eu tenho que achar ilustrações melhores para explicar essas coisas. Essa ilustração aqui, eu gosto dessa ilustração aqui. Pronto. Então, olha lá.
você imagina que a rede original é aquela ali em cima, que vocês estão vendo à esquerda, tá certo? E aí você diz assim, olha, cada nó dessa rede é como se fosse uma comunidade. Então eu começo com cada nó é uma comunidade sozinha, tá? Legal. Aí o que eu vou fazer? Eu agora vou tentar achar os vizinhos com os quais, ao eu me combinar, certo? Quando eu me combino com eles, eu ganho no cálculo de modularidade, certo? A comunidade, né? Ou seja, se eu calcular a modularidade geral da comunidade, ela melhora se eu combinar esses nós aqui, em comunidades, certo? Então, na verdade, o que vai acontecer é o seguinte, essas comunidades que eu criei aqui, elas vão virar nós, tá vendo? Eu estou imaginando elas como nós. Então, por exemplo, eu pego essa comunidade aqui e isso aqui virou um nó, tá vendo? Essa comunidade virou um nó. E assim por diante. Eu vou pegando todas as comunidades e elas vão virando nós. Tá vendo? A escolha foi baseado no cálculo de modularidade dessa galera aqui. Tá certo? Só que eu vou escolher sempre os meus vizinhos diretos. Deixa eu ver aqui. Então, eu vou escolher os vizinhos aos quais, quando eu me combino com eles, eu vou ganhar modularidade. E aí cada comunidade é considerada um nó. Aí o que eu faço? Eu repito o processo de novo. Tá vendo? Aí eu vou e agrego novamente e formo uma comunidade no nível mais alto. Então, esses algoritmos, tanto esse quanto o que eu mostrei, eles são chamados algoritmos hierárquicos, não é? Você pode formar vários níveis de comunidade e você pode olhar esses níveis de comunidade. Vamos olhar o Louvain funcionando no Cytoscape agora, certo? Então a gente vai voltar para a nossa rede. Primeira coisa que a gente vai fazer é que a gente vai trabalhar no estilo dela, tá? Então vamos fazer aqueles ajustes que vocês já conhecem. Eu gosto geralmente de dar o lock aqui e eu gosto de botar elipse. Mas isso é de menos. Aí agora a gente vai pegar e em apps falar assim, Cluster Maker, Cluster Network. Tá vendo? E aí agora a gente vai fazer aqui, ó, tem o Leiden. O Leiden foi aquele que eu mostrei para vocês, né? Quando você vem aqui para o Leiden, que é esse algoritmo... Ah, não, esse aqui é o Louvain, né? O Leiden, na verdade, é uma versão... Eu acho que ele não tem o Louvain aqui, tem? Acho que não. Mas é uma versão aprimorada do Louvain. Tá? Então vamos no Leiden. Tá? Aí, quando... Peraí. Ué, ele não pegou? Leiden. Cluster Remote. Bom. Aí aqui você tem um parâmetro chamado resolução. Tá vendo? Esse parâmetro, na verdade, ele vai definir, como o algoritmo ele é hierárquico, ele vai definir a altura do corte. Tá? Então, se você deixar em 1, por exemplo, vamos deixar em 1 e vamos dar OK. Tá? O que ele vai fazer? Primeiro, ele vai tentar calcular as comunidades, certo? E aí, ele vai dar números, tá? Então, eu não sei se você está vendo aqui embaixo, que ele está mostrando, ó, Leiden Cluster, tá vendo? 11, 68, 2. O jeito que eu uso para saber quantas comunidades ele calculou é que eu venho aqui para Fill Color, tá? Clico nessa coluna do lado, digo que eu quero trabalhar com comunidade, Leiden Cluster, e aqui o tipo de mapeamento. Se você botar discreto,
ele vai te mostrar quantas comunidades ele criou. 103 comunidades, certo? Então, se você for para contínuo, porque o discreto seria eu manualmente dar a cor de cada uma. Quando eu vou fazer isso, eu vou pegar o contínuo. Aí vocês estão vendo que deu um monte de comunidade, certo? Então eu quero que vocês imaginem que o Leiden fez ele fez no nível mais baixo. Ele saiu juntando os carinhas mais próximos e fez no nível mais baixo. Agora eu vou pedir para ele subir e ir agregando as comunidades, tá certo? Como é que eu faço isso? Eu vou diminuindo o valor da resolução, tá? Então aqui no Cluster Make Network, no Leiden, quando eu der aqui, eu vou botar, por exemplo, 0.01, tá? 0.01. Agora vocês vão perceber que eu peguei muito pesado, certo? Então, se você vier aqui e der um Scratch Mapping, são 4 comunidades. Cadê as outras 3? Eu acho que... tem que deletar. Então vamos deletar. Leiden Contínuos. Olha lá. Boa, obrigado. Aí vocês estão vendo as 4 comunidades? Então, você começa a perceber que ele já achou aqui no canto, ó. Tem uma comunidadezinha aqui, ó, fazendo alguma coisa, tá? Aqui nesse outro canto, tem outra comunidade fazendo alguma coisa. Tá vendo? Aí, eu posso, se eu quiser, aumentar um pouco o número de clusters, aumentar a minha resolução. Por exemplo, eu posso chegar aqui e dizer assim, não, eu quero trabalhar com 0.02, por exemplo. Aí, vamos lá. Deleta, Leiden, Contínuos. Aí, ele já colocou mais... Não, 002 não ajudou tanto não, né? Deixa eu dar um... Tá diferente? É porque eu acho que ele tem um componente aleatório. O Leiden. Ele não é determinístico. Entendeu? Quer ver, ó? Deixa eu ver se ele pegou certo. 0,5? Legal, Zé. Deixa eu testar 0,05. Não, na minha tela, não, já ficou legal na minha tela. Tá vendo? Aqui você já começa a ver umas comunidades, tá vendo? E aí para interpretar essas comunidades só o Murilo mesmo, porque eu mesmo olho esses nomes e... Tá. Mas assim, na verdade a intenção era só mostrar para vocês o conceito de comunidade associado ao que a gente viu da expressão. Mas depois, na próxima aula, eu vou ilustrar melhor os algoritmos de comunidade, que eu vi que eles são mal ilustrados. A gente vai melhorar um pouco essa explicação, tá certo? E eu vou mostrar exemplos mais práticos de comunidades. Aqui é que eu tentei só ligar a ideia, porque aí a ideia seria, por exemplo, você imagina que esse é um pathway, eu poderia olhar dentro desse pathway comunidades e me perguntar o que essa comunidade está fazendo, tá certo? Uma coisa que eu não fiz hoje, porque ia demorar mais tempo, mas a gente também pode colocar a expressão gênica ali e olhar se existe alguma relação da expressão gênica com a comunidade que eu estou olhando, por exemplo. Tá certo? Beleza? Oi. É só esse arquivo .sys. Você manda o arquivo .sys só. Tá? Bem lembrado.